Há pouco mais de um ano, o mundo assiste ao genocídio palestino cometido por Israel na faixa de Gaza. A maioria dos mais de 40 mil palestinos mortos são civis, mulheres e crianças. Gaza está destruída e não se sabe o que vai ser do seu futuro. Mas como esses ataques chegaram a esse ponto? Como surgiu o que hoje é um dos conflitos mais importantes do mundo, que fala sobre religião, ancestralidade e direito à terra? Vem que o BDF explica. Primeiro, é preciso voltar à criação de Israel em 1948. As mortes de 5 milhões de judeus pelos nazistas no Holocausto convenceram o mundo de que a população judaica deveria ter um país para se sentir segura. A questão é que o lugar escolhido já tinha gente, os palestinos, e a culpa disso tudo é dos britânicos que administravam a área e deram no pé. Até então era assim que a ONU imaginava a divisão dos dois estados. Houve então a primeira guerra entre judeus e árabes, que resultou na expulsão de 700 mil palestinos e na criação oficial de Israel. O episódio ficou conhecido como Nakba, ou Tragédia Palestina em árabe. Por décadas, os expulsos mostraram as chaves das suas casas como símbolo do que foi roubado. É por isso que o objeto se tornou o ícone palestino do direito ao retorno. Esse direito foi aprovado por 2 resoluções da ONU que dizem que todo palestino expulso poderia voltar à sua casa ou ser indenizado. Porém, Israel não reconhece esse direito, o que é curioso, já que aprovou a sua própria lei do retorno, dizendo que todo judeu que desejasse poderia viver nas terras que eram palestinas. No fim, os territórios palestinos passaram a ser Cisjordânia, controlada pela vizinha Jordânia, e a faixa de Gaza, controlada pelo Egito. Jerusalém foi reivindicada por Israel e Palestina, sendo Jerusalém Oriental um território palestino. Uma figura importante nessa história é Yasser Arafat. Em 1959, ele fundou o Fatah, o maior partido da Palestina, que começou como uma organização paramilitar para remover Israel. Já nos anos 60, Arafat passou a comandar a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, até então considerada terrorista no Ocidente. Um grande marco foi seu discurso na ONU em 1974, que fez com que as reivindicações palestinas passassem a ser visibilizadas pela comunidade internacional. Entre as décadas de 50 e 60, vários países árabes se aproximaram da União Soviética e a tensão aumentou entre Israel e os vizinhos Síria e Jordânia. Nesse contexto, um episódio específico fez com que Israel mudasse de status e passasse a ser considerado uma potência militar, a Guerra dos 6 Dias. Israel se sentia ameaçado e logo na primeira noite dizimou metade das forças inimigas. Após 6 dias, o Estado triplicou seu território, tomou Gaza e a península do Sinai do Egito, ocupou a Cisjordânia da Jordânia e pegou as colinas de Golã da Síria, onde ficam as nascentes do Rio Jordão e do Mar da Galileia. O Sinai foi recuperado pelo Egito em 1973. Em 1982, Israel invade o Líbano, alegando combater o terrorismo de Arafat. A ocupação, criticada internacionalmente, durou 3 anos e consolidou o grupo libanês Hezbollah, financiado pelo Irã, que já era inimigo declarado de Israel. Ainda nos anos 80, acontece a primeira intifada, ou levante palestino, que utilizou homens-bomba nas cidades israelenses. Por volta dessa época também surge o Hamas, grupo radical palestino que chegou a ser financiado por Israel para enfraquecer o Fatah. Nos anos 90, houve a assinatura dos Acordos de Oslo,
que determinavam a solução de 2 estados e o comprometimento das partes em resolver os pontos problemáticos. Parecia o fim do longo impasse. A assinatura rendeu o Prêmio Nobel da Paz para Arafat e o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin em 1994, mas tudo foi por água abaixo no ano seguinte, quando Rabin foi morto por um judeu de extrema direita, contrário à paz com os palestinos. Os anos seguintes foram de uma piora gradual nas relações, com a segunda intifada em 2000, os ataques de 11 de setembro em 2001 e a morte de Arafat em 2004. Em 2006, o pequeno Hamas venceu as eleições parlamentares, mas o resultado não agradou Estados Unidos, União Europeia e Israel, que passaram a aplicar sanções sobre o povo palestino. Isso resultou numa guerra civil entre os partidos, fazendo com que Gaza fosse governada pelo Hamas e a Cisjordânia pelo Fatah. Desde então, os palestinos vêm sendo continuamente estrangulados sob controle total de Israel, que confisca cada vez mais terras na Cisjordânia para construir assentamentos considerados ilegais pelo direito internacional. Nos últimos 15 anos, Gaza sofreu ao menos 5 campanhas militares ou massacres de Israel. Foi nesse contexto que ocorreram os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023, mas o que vai acontecer após o fim do atual genocídio ainda está em aberto. O genocídio palestino promovido por Israel completou 1 ano, e o Brasil de fato é um dos únicos veículos brasileiros a pautar o tema com compromisso ético e responsabilidade. Não temos medo de nos posicionar e repudiar o massacre israelense. Por isso, se você gosta do nosso jornalismo, apoie o Brasil de Fato. Com apenas R$1 por dia, você colabora com o veículo que está do lado certo da história. Até o próximo vídeo.